sol se punha sobre a praia da Joaquina, quando Isadora Silveira Schmidt observava o horizonte através da janela de seu apartamento no 10º andar. As ondas quebravam na areia com a mesma constância dos pensamentos que invadiam sua mente. 15 anos de casamento pesavam em suas costas, como as nuvens carregadas que se aproximavam do litoral catarinense. Na cozinha, o aroma do risoto de camarão, prato preferido de Theo, preenchia o ambiente. Era mais uma tentativa de manter a harmonia familiar, mesmo que seu coração estivesse tão agitado quanto o mar que contemplava. Helena, sua filha de 12 anos, estava sentada à mesa da sala, concentrada em seus deveres de matemática, os cabelos castanhos caindo sobre o rosto em uma expressão típica da pré-adolescência. "Mãe, você pode me ajudar com essa equação?" A voz de Helena trouxe Isadora de volta à realidade. Aproximou-se da filha, ajeitando o avental florido que usava, presente de um Natal já distante. Enquanto explicava os números e variáveis, seu celular vibrou com uma mensagem de Theo. "Berenice decidiu nos fazer uma visita surpresa. Estamos a caminho." O estômago de Isadora deu um nó. As visitas surpresa de sua sogra eram sempre um teste para seus nervos. Berenice Schmidt, com seu porte altivo e sotaque carregado da colonização alemã, tinha o dom de transformar qualquer jantar em um tribunal onde Isadora era invariavelmente a ré. "Helena, querida, sua avó está vindo para o jantar", anunciou, tentando manter a voz neutra. A menina ergueu os olhos do caderno, uma mistura de alegria e apreensão em seu olhar. Ela amava a avó, mas também percebia a tensão que suas visitas causavam. Isadora voltou à cozinha, ajustando o tempero do risoto e preparando a mesa com a louça especial, aquela que Berenice havia dado de presente e sempre fazia questão de verificar se estava sendo devidamente preservada. Cada detalhe precisava estar perfeito para evitar as críticas que certamente viriam. Enquanto organizava os talheres, sua mente vagou para 3 anos atrás, quando Theo perdeu o emprego na incorporadora onde trabalhava por 15 anos. Foi um período de turbulência que testou não apenas suas finanças, mas principalmente sua união. Isadora, que já trabalhava como professora universitária, assumiu todas as despesas da casa enquanto apoiava o sonho do marido de abrir seu próprio escritório de arquitetura. O som da chave girando na fechadura anunciou a chegada temida. Theo entrou primeiro, seu terno impecável contrastando com as olheiras que carregava após um longo dia de trabalho. Logo atrás, Berenice surgiu com sua elegância característica, os cabelos grisalhos perfeitamente alinhados e um conjunto de tweed que parecia deslocado no calor florianopolitano. "Isadora, querida", Berenice cumprimentou com um sorriso que não alcançava os olhos. "Espero não termos atrapalhado seus afazeres." Seu olhar percorreu a cozinha, detendo-se por alguns segundos no avental florido que a nora usava. "Imagina, Berenice." "Sempre é um prazer recebê-la", respondeu Isadora, as palavras soando automáticas após anos de prática. Helena correu para abraçar a avó, que imediatamente começou a avaliar o uniforme do colégio particular onde a neta estudava. "Helena, esse blazer está com a manga um pouco curta, não está?", observou Berenice, ajeitando a roupa da neta. "Isadora, você precisa ficar mais atenta a esses detalhes. Uma Schmidt não pode andar com uniforme inadequado." Theo, que organizava sua pasta de trabalho sobre o aparador, manteve-se em silêncio, como sempre fazia quando sua mãe começava com as críticas veladas. Isadora sentiu o familiar aperto no peito, aquela sensação de solidão que a acompanhava em todos os encontros familiares. A mesa foi servida em meio a comentários sobre o tempo, o trânsito cada vez pior de Florianópolis e as últimas reformas no mercado público. Berenice provava cada garfada do risoto com a atenção de uma crítica gastronômica, enquanto Helena contava animadamente sobre seu projeto de ciências. "Theo, filho, como está o escritório?", perguntou Berenice, ignorando deliberadamente que foi graças ao apoio financeiro e emocional de Isadora que o negócio havia prosperado. "Está indo muito bem, mãe. Acabamos de fechar um contrato para projetar um condomínio em Jurerê Internacional", respondeu ele, finalmente demonstrando algum entusiasmo. "Que maravilha! Eu sempre disse que você tinha potencial para voos mais altos."
Só precisava se libertar daquele emprego limitante, comentou Berenice, lançando um olhar sugestivo para Isadora, como se lembrasse das vezes em que criticou a decisão do filho de empreender. Isadora respirou fundo, concentrando-se no barulho das ondas que ainda podia ouvir ao fundo. Era mais uma noite comum na família Schmidt, onde as palavras não ditas pesavam mais do que as pronunciadas, e o silêncio de Theo ecoava mais alto que qualquer discussão. Na manhã seguinte, Isadora acordou antes do despertador, como sempre fazia. O céu ainda mantinha tons de roxo quando ela se dirigiu à varanda do apartamento, uma xícara de café fumegante nas mãos. Seus pensamentos vagavam entre as memórias da noite anterior e as aulas que precisaria preparar para seus alunos na Universidade Federal. O jantar havia terminado como sempre, com Berenice fazendo questão de ajudar a organizar a cozinha, apenas para poder apontar cada pequeno detalhe que considerava inadequado na organização dos armários. Isadora, querida, não acha que essas especiarias deveriam estar em potes de vidro em vez dessas embalagens plásticas? Ou os guardanapos de linho precisam ser passados com goma para manterem a elegância apropriada? Encostada na grade da varanda, Isadora observava os primeiros surfistas chegando à praia. Lembrou-se de quando conheceu Theo 15 anos atrás, justamente durante uma manhã como aquela, na Praia Mole. Ela estava terminando seu doutorado em literatura brasileira, e ele, ainda funcionário da incorporadora, surfava nas horas vagas. Foi uma paixão instantânea, daquelas que os romances que ela tanto estudava costumavam descrever. O barulho da porta do quarto de Helena se abrindo trouxe Isadora de volta ao presente. Sua filha apareceu na sala, ainda sonolenta, os cabelos despenteados e o pijama amassado. "Bom dia, mãe", murmurou Helena, dirigindo-se à cozinha para preparar seu café da manhã. A avó mandou mensagem perguntando se pode me levar para comprar uniformes novos depois da aula. Isadora sentiu aquela familiar pontada no estômago. Era mais uma das táticas de Berenice: usar Helena como instrumento para suas críticas veladas. "Claro, amor. Mas você sabe que eu poderia ter comprado os uniformes, não é?" "Eu sei, mãe." Mas a avó insistiu tanto. Helena respondeu, mordendo uma torrada. "Além disso, ela disse que vai me levar àquela confeitaria nova em Jurerê, aquela que serve aqueles macarons coloridos." Theo surgiu na sala, já vestido para o trabalho, a pasta de couro italiana, presente de sua mãe, debaixo do braço. "Bom dia", disse ele, beijando levemente a testa de Helena e os lábios de Isadora. "Tenho uma reunião importante hoje com os investidores do condomínio." "Theo", Isadora começou hesitante. "Precisamos conversar sobre ontem à noite, sobre sua mãe." "Agora não, Isa", ele cortou, consultando o relógio. "Preciso me concentrar nessa reunião. Conversamos à noite, ok?" Era sempre assim. Sempre havia uma reunião importante, um cliente esperando, um projeto urgente. As conversas necessárias eram constantemente adiadas, empurradas para um momento que nunca chegava. Após Theo sair e Helena terminar de se arrumar para a escola, Isadora começou a organizar seu material para as aulas do dia. Entre seus livros, encontrou uma foto antiga, tirada durante a fase mais difícil que enfrentaram como família. Na imagem, ela estava abraçada a Theo em frente ao pequeno escritório que ele havia alugado para iniciar seu negócio. Naquela época, mesmo com todo o peso das contas e a responsabilidade de manter a família estruturada, Isadora nunca se sentiu tão próxima do marido. Havia uma cumplicidade, um sentimento de equipe que parecia ter se perdido com o sucesso do escritório. Sua mãe, Dona Clarice Silveira, havia alertado sobre isso. "Filha, você está carregando esse casamento nas costas, e quando Theo não precisar mais do seu apoio, como ficará?" Isadora havia defendido o marido, como sempre fazia. Mas agora, as palavras de sua mãe ecoavam com uma clareza incômoda. No caminho para a universidade, dirigindo pela beira-mar norte, Isadora observava os barcos ancorados na baía. Alguns pareciam tão pequenos e frágeis diante da imensidão do mar, assim como ela frequentemente se sentia em sua própria casa. A diferença era que os barcos tinham âncoras para mantê-los seguros durante as tempestades. Seu casamento, por outro lado, parecia cada vez mais à deriva. Na sala dos professores, sua colega Mariana notou seu semblante pensativo. "Aconteceu alguma coisa, Isa?"
Você parece distante hoje. A sogra, respondeu simplesmente, e Mariana assentiu em compreensão. Não eram necessárias mais palavras. Após anos de amizade, sua colega conhecia bem a dinâmica complicada da família Schmidt. Sabe, continuou Mariana, servindo-se de café, às vezes me pergunto por que você nunca confronta o Theo sobre isso. 15 anos é muito tempo para aguentar calada. Isadora suspirou, organizando suas anotações sobre Machado de Assis. Não é tão simples assim, especialmente agora que o escritório dele está finalmente deslanchando. Não quero parecer ingrata depois de todo o esforço que fizemos para chegar até aqui. Ingrata? Mariana ergueu as sobrancelhas. Isa, foi você quem segurou as pontas quando tudo desmoronou. Foi você quem acreditou nele quando nem a própria mãe apoiava. Se existe alguém que tem o direito de exigir respeito nessa família, esse alguém é você. As palavras de Mariana ficaram ecoando na mente de Isadora durante toda a manhã, misturando-se às análises de Dom Casmurro que apresentava aos alunos. Falava sobre Bentinho e sua desconfiança, sobre Capitu e os olhos de ressaca. Mas seus pensamentos continuavam voltando para sua própria história, para os silêncios de Theo e as marés de críticas de Berenice que ameaçavam afogá-la dia após dia. A tarde caía em Florianópolis quando Isadora recebeu uma mensagem de Berenice com fotos de Helena experimentando os novos uniformes em uma loja sofisticada de Jurerê Internacional. Resolvi comprar também alguns vestidos apropriados para eventos sociais. Afinal, agora que o escritório do Theo está crescendo, vocês precisarão frequentar ambientes mais refinados, dizia a mensagem, carregada de sua habitual crítica velada. Isadora respirou fundo, os dedos pairando sobre o teclado do celular sem saber como responder. Através da janela de sua sala na universidade, observava os estudantes atravessando o campus, suas vozes animadas chegando abafadas até ela. Em sua mesa, uma pilha de trabalhos sobre literatura contemporânea aguardava correção, mas sua mente estava distante, navegando entre as complexidades de sua vida familiar. Professora Isadora? A voz de Lucas, seu orientando de mestrado, interrompeu seus pensamentos. A senhora está bem? Parece preocupada. Estou sim, Lucas, respondeu ela forçando um sorriso. Apenas pensando no nosso grupo de estudos de amanhã. Por falar nisso, como está a sua pesquisa sobre representações familiares na literatura brasileira? A ironia da situação não lhe escapou. Ali estava ela, especialista em análises de relações familiares na literatura, incapaz de resolver seus próprios conflitos domésticos. Enquanto discutia com Lucas as nuances das famílias retratadas por Lígia Fagundes Telles, sua própria narrativa familiar parecia cada vez mais complexa. O celular vibrou novamente. Era Theo. Isa, preciso que você represente a família no coquetel de inauguração do novo empreendimento hoje à noite. Surgiu uma reunião de última hora com investidores estrangeiros. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. Minha mãe vai te acompanhar. Ela conhece todos os clientes importantes e pode te apresentar adequadamente. Isadora sentiu o estômago afundar. Uma noite inteira sob o olhar crítico de Berenice, em um ambiente que sua sogra considerava seu território natural. Seria mais uma oportunidade para comentários sobre sua postura, sua forma de se vestir, sua maneira de se portar em eventos sociais. Tudo bem, respondeu simplesmente, sabendo que qualquer tentativa de argumentação seria inútil. Ao chegar em casa, encontrou Helena empolgada com as compras, desfilando os novos vestidos no corredor. Mãe, olha só o que a avó escolheu. Ela disse que agora vou parecer uma verdadeira Schmidt. Isadora observou sua filha, tão inocente às complexidades adultas, tão feliz com a atenção da avó. Helena havia herdado a beleza clássica dos Schmidt. Os olhos verdes, os cabelos castanhos perfeitamente alinhados, o porte naturalmente elegante, mas também tinha a sensibilidade do Silveira, a mesma que fazia Isadora perceber as nuances nas entrelinhas das grandes obras literárias. Você está linda, meu amor, disse Isadora abraçando a filha, mas você sabe que já era uma Schmidt perfeita antes, não é? Helena sorriu, retribuindo o abraço. Eu sei, mãe, mas a avó fica tão feliz quando eu uso as roupas que ela escolhe. O interfone tocou, anunciando a chegada de Berenice.
Ela entrou no apartamento como uma rajada de vento sul, carregando várias sacolas de grifes conhecidas. Isadora, querida, trouxe algumas opções de vestidos para você. Imaginei que precisaria de algo mais adequado para o coquetel de hoje. Isadora olhou para seu próprio guarda-roupa, onde vestidos cuidadosamente escolhidos ao longo dos anos aguardavam ocasiões especiais. Vestidos que contavam histórias de formaturas, congressos acadêmicos, jantares importantes. Mas para Berenice, nada disso parecia suficientemente Schmidt. Obrigada, Berenice, mas tenho um vestido apropriado para hoje, respondeu, mantendo a voz firme. Ah, sim? O tom de Berenice era de ceticismo educado. Aquele azul marinho que você usou no último evento? Querida, você precisa entender que agora fazemos parte de um círculo social diferente. A imagem é fundamental. Helena observava a cena da porta de seu quarto, os olhos verdes alternando entre mãe e avó, captando a tensão no ar como uma pequena antena sensível. Isadora percebeu o desconforto da filha e decidiu não prolongar a discussão. Vou me arrumar, anunciou dirigindo-se ao quarto. Fechou a porta e encostou-se nela, permitindo-se alguns momentos de fragilidade longe dos olhares críticos. Em seu celular, uma foto antiga chamou sua atenção. Ela e Theo na praia, nos primeiros anos de casamento. Naquela época, as únicas ondas que precisavam enfrentar eram as do mar. Agora, navegavam em águas muito mais turbulentas e Isadora começava a questionar se ainda sabiam remar na mesma direção. Escolheu seu vestido preferido, um modelo verde esmeralda que havia comprado para a última palestra que ministrou em um congresso internacional. Era elegante, profissional e, acima de tudo, representava quem ela era, não quem Berenice achava que ela deveria ser. Quando saiu do quarto, percebeu o olhar reprovador de sua sogra, mas desta vez não se importou. Helena, por outro lado, abriu um sorriso genuíno. Mãe, você está linda. Parece uma rainha. Berenice pigarreou suavemente. Bem, já que está decidida, é melhor irmos. Não queremos nos atrasar. Helena, querida, a Marinês vai ficar com você hoje. Já deixei o jantar pronto e programei algumas atividades educativas. No elevador, o silêncio entre nora e sogra era quase palpável. Isadora pensava em Theo, em sua ausência cada vez mais frequente, em como os sucessos profissionais pareciam estar criando um abismo entre eles. Não era apenas a distância física, era algo mais profundo. Uma mudança sutil, mas constante na dinâmica de seu relacionamento. O coquetel acontecia em um dos hotéis mais luxuosos de Jurerê Internacional. O salão de festas, decorado com arranjos sofisticados de orquídeas brancas, estava repleto de empresários, arquitetos e personalidades importantes da sociedade florianopolitana. Berenice navegava pelo ambiente como um peixe na água, cumprimentando conhecidos e apresentando Isadora com sorrisos estudados. Esta é minha nora, esposa do Theo, dizia ela repetidamente, como se o título de esposa de fosse a única característica relevante de Isadora. Ninguém parecia interessado em saber que ela era doutora em literatura brasileira, que coordenava um grupo de pesquisa respeitado na universidade, que havia publicado artigos internacionalmente. Em um momento de pausa entre as apresentações, Isadora se aproximou do bar para pegar uma taça de água com limão. Foi quando ouviu uma voz familiar. Professora Isadora? Que surpresa encontrá-la aqui. Era Carolina Mendes, uma ex-aluna que agora trabalhava como jornalista cultural. Carol, que bom te ver, respondeu Isadora, genuinamente feliz por encontrar um rosto amigável. Sua última publicação sobre representações femininas na literatura contemporânea foi incrível, comentou Carolina. Inclusive, estou organizando um evento literário mês que vem e adoraria convidá-la para ser uma das palestrantes principais. Antes que Isadora pudesse responder, Berenice surgiu ao seu lado. Querida, venha comigo. O presidente da Associação dos Construtores quer conhecê-la. Só um momento, Berenice. Estou no meio de uma conversa profissional importante, respondeu Isadora, sentindo uma súbita onda de coragem. O olhar de Berenice endureceu por um instante. Profissional? Ah, sim, suas atividades acadêmicas. Mas, querida,
Agora você precisa se concentrar em construir conexões que realmente importam para o futuro da família. Carolina observava a cena com desconforto evidente. Isadora sentiu o rosto queimar, uma mistura de vergonha e indignação crescendo em seu peito. Anos de comentários depreciativos, de interferências constantes, de desvalorização de sua carreira, tudo começou a borbulhar à superfície. "Com licença", disse ela, dirigindo-se à varanda do salão. O ar fresco da noite a ajudou a recuperar o equilíbrio. Observou as luzes da praia ao longe, pensando em como sua vida havia se transformado em uma constante representação do que os outros esperavam dela. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Theo. "Como está o evento?" "Sua mãe está fazendo um excelente trabalho me apresentando como a esposa do arquiteto", respondeu, permitindo que um pouco de sua frustração transparecesse. A resposta demorou alguns minutos. "Isa, você sabe como esses eventos são importantes para o escritório. Por favor, coopere." Aquele "coopere" foi a gota d'água. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Isadora, e ela as secou rapidamente, grata pela pouca iluminação da varanda. Foi então que sentiu uma mão em seu ombro. "Tia Isa?" Era Laura Schmidt, a sobrinha de Theo, filha de sua irmã mais nova. Uma jovem de 20 e poucos anos que sempre demonstrou uma sensibilidade diferente do resto da família. "Está tudo bem?" Isadora tentou sorrir, mas Laura não se deixou enganar. "Sabe", continuou a jovem, "sempre admirei como você conseguiu manter sua identidade mesmo com toda a pressão da família. A avó pode ser intensa." "Intensa é uma palavra gentil para definir", respondeu Isadora, permitindo-se um momento de honestidade. "Tia, tem algo que você precisa saber." Laura hesitou, mordendo o lábio. Outro dia, houve uma conversa entre a avó e o tio Theo. Ela estava sugerindo que ele deveria procurar uma esposa mais adequada ao novo patamar social dele. E o tio Theo? Ele não discordou. O mundo pareceu parar por um momento. O barulho da festa se tornou um zumbido distante, e Isadora sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Todas as pequenas mudanças no comportamento de Theo, todos os silêncios, todas as ausências, subitamente, tudo fazia um terrível sentido. "Quando foi isso?" perguntou sua voz quase um sussurro. "Na semana passada, durante um almoço no clube", respondeu Laura, seus olhos cheios de preocupação. "Tia Isa, me desculpe. Eu não queria causar problemas, mas achei que você deveria saber. Você sempre foi tão boa para mim, tão diferente do resto da família." Isadora abraçou a sobrinha, agradecendo silenciosamente por aquele momento de verdade em meio a tantas aparências. Dentro do salão, Berenice continuava seu desfile de apresentações, alheia ao drama que se desenrolava na varanda. O celular vibrou novamente. Outra mensagem de Theo. "A reunião acabou mais cedo. Estou indo para o coquetel. Chego em 20 minutos." Isadora olhou para seu reflexo no vidro da varanda. O vestido verde esmeralda, que há algumas horas representava sua independência, agora parecia pesar em seus ombros. Mas algo havia mudado. A revelação de Laura, embora dolorosa, havia acendido uma faísca de determinação em seu peito. "Laura", disse ela, endireitando os ombros, "obrigada por sua honestidade. Acho que está na hora de algumas verdades serem ditas nesta família." O salão do hotel parecia ter diminuído de tamanho nos 20 minutos que se seguiram. Isadora permaneceu na varanda com Laura, ambas observando o movimento da festa através dos vidros, como espectadoras de uma peça de teatro onde os atores representavam papéis meticulosamente ensaiados. "Tia Isa", Laura quebrou o silêncio. "O que você vai fazer?" Antes que Isadora pudesse responder, Berenice apareceu na porta da varanda. "Querida, onde você se meteu?" O presidente da associação ficou esperando. "Ah, Laura, não sabia que você tinha vindo." "Oi, vó", respondeu Laura, trocando um olhar significativo com Isadora. "Estava justamente conversando com a tia Isa sobre o próximo evento literário da universidade." "Evento literário?" Berenice riu suavemente. "Querida, agora que o escritório do Theo está crescendo, talvez seja a hora de Isadora repensar essas atividades. Afinal, a esposa de um empresário bem-sucedido tem outras prioridades."
Isadora sentiu algo despertar dentro dela, uma mistura de indignação e coragem que vinha crescendo silenciosamente há anos. Que tipo de prioridades, Berenice? Ser apenas a esposa decorativa que você sempre quis que eu fosse? O sorriso de Berenice congelou. Laura prendeu a respiração. Isadora, não seja dramática. Estou apenas pensando no bem da família, respondeu Berenice, baixando a voz. Você deveria me agradecer por tentar ajudá-la a se adequar à nova posição social de Theo. Me adequar? Isadora deu um passo à frente. Foi o meu salário que manteve esta família quando seu filho decidiu empreender. Foi meu apoio que o ajudou a construir tudo isso. E agora você sugere que ele procure uma esposa mais adequada? O rosto de Berenice empalideceu. Como eu sei? Isso importa, Berenice? O que importa é que enquanto você planejava substituir a nora inadequada, eu estava ao lado do seu filho, acreditando nele quando nem você acreditava. O barulho de taças tilintando anunciou a chegada de Theo ao salão. Ele atravessou o ambiente cumprimentando conhecidos. Seu sorriso profissional intacto, alheio à tempestade que se formava na varanda. Isa, mãe, que bom encontrá-las, disse ele aproximando-se. Seu olhar captou a tensão no ar. Está tudo bem? Não, Theo, não está, respondeu Isadora, sua voz calma, mas firme. Precisamos conversar. Agora. Filho, sua esposa está tendo um de seus momentos emotivos, interferiu Berenice. Talvez seja melhor deixar para depois. Momentos emotivos? Isadora riu sem humor. É assim que você chama quando alguém finalmente decide enfrentar suas manipulações? Laura deu um passo à frente. Tio Theo, acho que você deveria ouvir a tia Isa. O sorriso profissional de Theo vacilou. Seus olhos percorreram o ambiente, notando que alguns convidados começavam a observar a cena com interesse. Vamos para casa, disse ele finalmente. Podemos conversar lá. Não, Theo, respondeu Isadora. 15 anos de casamento e você sempre escolhe o momento conveniente para conversar. Sempre depois, sempre em outro lugar, sempre quando sua mãe não está presente. Mas hoje vai ser diferente. Berenice tentou intervir novamente, mas Isadora ergueu a mão, silenciando-a. Você sabia que sua mãe está sugerindo que você procure uma esposa mais adequada ao seu novo status social? O rosto de Theo perdeu a cor. Seus olhos encontraram os da mãe por um momento, depois voltaram para Isadora. Isa, não é bem assim. Não é bem assim? Então me explique, Theo, me explique por que você não defendeu nosso casamento quando sua mãe sugeriu isso. Me explique por que você tem estado cada vez mais distante. Me explique por que cada conquista sua parece nos afastar mais. Laura começou a se afastar discretamente, mas Berenice a segurou pelo braço. Fique, querida. Já que sua tia quer lavar roupa suja em público, que seja com todas as testemunhas. Mãe, por favor. Theo tentou intervir, mas foi interrompido por Isadora. Não, Theo. Sua mãe está certa em um ponto. Chega de esconder as coisas. Sabe o que é irônico? Enquanto sua mãe planejava me substituir por alguém mais adequado, eu estava organizando uma surpresa para comemorar o sucesso do seu novo projeto. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. É a reserva para aquela pousada em Garopaba, onde passamos nossa lua de mel. Achei que seria significativo comemorar lá no mesmo lugar onde começamos nossa história, mas agora percebo que talvez só eu ainda me importe com essas memórias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As ondas quebrando na praia ao longe pareciam mais altas do que a música do evento. Theo olhava fixamente para o envelope nas mãos de Isadora. Suas feições, uma mistura de surpresa e culpa. Filho, Berenice começou o seu tom maternal estudado. Você precisa entender que as coisas mudam. O sucesso traz novas responsabilidades, novas expectativas. Expectativas? Isadora guardou o envelope de volta na bolsa. Como as suas expectativas de que eu deixasse minha carreira para ser apenas a esposa troféu do seu filho? Ou suas expectativas de que Helena se torne a perfeita herdeira Schmidt, ignorando completamente o lado Silveira dela? O nome de Helena pareceu despertar algo em Theo. Seu rosto, antes pálido, ganhou um tom avermelhado. Não meta nossa filha nisso, disse ele, sua voz tensa. Nossa filha já está metida nisso, Theo.
Ou você não percebe como sua mãe tenta moldar cada aspecto da vida dela? As roupas que ela deve usar, os lugares que deve frequentar, até mesmo a forma como deve se comportar? Laura, que continuava próxima, assentiu levemente. Ela mesma havia passado por isso durante toda a sua infância e adolescência. Helena está crescendo bem, é uma menina educada e... Berenice começou, mas Isadora a interrompeu. Sim, ela está crescendo bem. Sabe por quê? Porque enquanto você tentava transformá-la em uma mini Schmidt, eu estava lá todos os dias, lembrando-a de que ela pode ser quem ela quiser, que ela não precisa se encaixar nos seus moldes para ter valor. Theo passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Isadora conhecia bem. Era o mesmo que ele fazia quando estava prestes a tomar uma decisão difícil. Isa, vamos para casa, pediu ele novamente. Podemos conversar sobre isso com calma. Calma? Isadora riu sem humor. Quantas vezes você pediu calma quando sua mãe me criticava? Quantas vezes você ficou em silêncio enquanto ela diminuía minhas conquistas, meu trabalho, minha forma de criar nossa filha? Um pequeno grupo de convidados já se formava próximo à entrada da varanda, atraído pela discussão. Berenice olhava em volta, visivelmente desconfortável com a atenção indesejada. Isadora, disse ela, tentando manter o controle. Você está fazendo uma cena desnecessária. Isso não é apropriado para... Apropriado? Isadora a interrompeu novamente. Sabe o que não é apropriado, Berenice? Não é apropriado uma mãe sugerir que seu filho troque de esposa como quem troca de carro por um modelo mais novo. Não é apropriado desrespeitar 15 anos de história, de lutas compartilhadas, de amor. Ela se virou para Theo, que permanecia em silêncio. E sabe o que é menos apropriado ainda? Um homem que permite que isso aconteça. Que não defende a mulher que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Eu nunca deixei de te defender. Theo tentou argumentar, mas sua voz saiu fraca, pouco convincente. Não, Theo. Seu silêncio sempre foi ensurdecedor. Cada vez que você se omitiu, cada vez que você fingiu não ouvir as críticas, cada vez que você escolheu não se posicionar, você estava escolhendo um lado, e nunca foi o meu. Laura se desvencilhou gentilmente do aperto de Berenice e se aproximou de Isadora. Tia, quer que eu te leve para casa? Antes que Isadora pudesse responder, Carolina Mendes, a ex-aluna que havia conversado com ela mais cedo, também se aproximou. Professora, meu carro está aqui. Posso te dar uma carona se precisar. A solidariedade inesperada das duas jovens trouxe lágrimas aos olhos de Isadora. Era irônico que estranhos e pessoas mais jovens demonstrassem mais apoio do que sua própria família. Obrigada, meninas, respondeu ela, enxugando discretamente os olhos. Mas acho que ainda não terminei. Ela se voltou para Theo novamente. Quando você perdeu seu emprego, lembra o que eu te disse? Que nós éramos uma equipe, que enfrentaríamos aquilo juntos. E enfrentamos. Eu trabalhei dobrado, cuidei da nossa filha sozinha, mantive nossa casa funcionando enquanto você construía seu sonho. E nunca, nem por um momento, me arrependi. Sabe por quê? Porque eu acreditava em nós. Theo deu um passo em sua direção, mas ela recuou. Não, deixa eu terminar. Enquanto sua mãe dizia que você estava sendo irresponsável, eu dizia que você estava sendo corajoso. Enquanto ela sugeria que você procurasse outro emprego, eu sugeria que você seguisse seu coração. E agora, sua voz falhou por um momento, mas ela se recompôs. E agora que você conseguiu que seu escritório está crescendo, que você está colhendo os frutos do nosso sacrifício, sua mãe sugere que você precisa de uma esposa mais adequada. E você nem sequer discorda. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo o barulho da festa parecia ter diminuído, como se o próprio ambiente respeitasse a gravidade do momento. Filho, Berenice tentou intervir mais uma vez. Você precisa pensar no futuro do escritório, nas conexões sociais. Não, mãe. Theo finalmente encontrou sua voz. A senhora já falou demais. Ele se virou para Isadora, seus olhos encontrando os dela pela primeira vez desde que a discussão começou. Raiza, Mas Isadora ergueu a mão interrompendo-o. Não, Theo, não quero ouvir desculpas agora. Quero que você reflita. Reflita sobre cada momento em que seu silêncio me magoou.
sobre cada vez que você escolheu não me defender, sobre como você permitiu que sua mãe tentasse apagar quem eu sou. Ela pegou sua bolsa e se dirigiu a Laura e Carolina. Agora sim, meninas, acho que aceito aquela carona. O apartamento estava silencioso quando Helena acordou na manhã seguinte. Marinês, a babá, havia adormecido no sofá da sala enquanto esperava o retorno de alguém da família. Na mesa de centro, o celular da menina piscava com várias mensagens não lidas de sua avó. Isadora não havia voltado para casa na noite anterior. Depois de sair do coquetel, Laura e Carolina a levaram para um hotel na beira-mar norte, onde ela poderia ter espaço para processar tudo o que havia acontecido. Durante a madrugada, enviou apenas uma mensagem tranquilizadora para a filha. Mamãe está bem, meu amor. Às vezes precisamos de um tempo para pensar. Te amo muito. O sol nascia sobre a praia da Joaquina quando Isadora finalmente conseguiu dormir. As ondas quebrando na areia traziam uma paz que contrastava com a tempestade em seu coração. Ao seu lado, na mesa de cabeceira do hotel, seu celular mostrava dezenas de chamadas perdidas de Theo e algumas mensagens de Berenice que ela preferiu não ler. No apartamento da família Schmidt, Theo passou a noite em claro, sentado na varanda, observando as luzes da cidade. As palavras de Isadora ecoavam em sua mente, cada frase revelando verdades que ele havia se esforçado para não enxergar durante anos. Helena encontrou o pai ainda na varanda, os olhos vermelhos de quem não dormiu. Pai, cadê a mãe? Theo olhou para a filha, vendo pela primeira vez o quanto ela se parecia com Isadora. Não apenas fisicamente, mas na forma sensível de observar o mundo. Sua mãe precisou de um tempo para pensar, princesa. Mas ela está bem, não se preocupe. Foi por causa da avó, não foi? Helena perguntou, sua voz carregando uma sabedoria além de seus 12 anos. Eu sempre percebi como a avó trata a mãe diferente. Theo sentiu seu coração apertar. Até sua filha havia notado o que ele se recusava a ver. Helena, às vezes os adultos cometem erros grandes, e eu cometi muitos. Na universidade, Mariana encontrou a sala de Isadora vazia. Sobre a mesa, os trabalhos dos alunos ainda aguardavam correção, e um post-it amarelo marcava a página de um livro de Clarice Lispector. A Hora de Estrela, discutir em aula. Laura havia passado a noite trocando mensagens com a tia. Você sempre foi diferente do resto da família, tia Isa. Sempre me mostrou que podíamos ser mais do que as expectativas dos outros. No meio da manhã, Berenice chegou ao escritório de Theo, sua postura impecável mascarando a preocupação. Filho, precisamos resolver essa situação. Sua esposa está sendo irracional, fazendo cenas em público. Pela primeira vez em sua vida, Theo interrompeu sua mãe. Não, mãe. A senhora não vai transformar a Isadora na vilã dessa história. Não mais. Berenice pareceu genuinamente surpresa com a reação do filho. Theo, querido, você precisa entender que conforme sua posição social muda, minha posição social. Theo se levantou de sua cadeira, suas mãos tremendo levemente. A senhora sabe quem bancou as contas da casa quando eu decidi abrir este escritório? Quem passou noites acordada me apoiando quando eu achava que tinha cometido o maior erro da minha vida? Filho, eu sempre disse que você deveria ter procurado outro emprego, algo mais seguro. Exatamente, mãe. A senhora sempre disse o que eu deveria fazer. Sempre tentou controlar cada aspecto da minha vida. Que a única pessoa que verdadeiramente acreditou em mim, que me apoiou incondicionalmente, foi a Isadora. No hotel, Isadora recebia uma mensagem de Carolina sobre o evento literário do próximo mês. Professora, depois de ontem, tenho certeza que sua palestra sobre o silêncio como forma de opressão na literatura contemporânea será ainda mais impactante. Helena, durante o intervalo da escola, escreveu uma redação para a aula de português. O tema era família, e suas palavras revelavam uma compreensão profunda das complexidades do amor. Às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais precisam aprender a amar do jeito certo. No final da manhã, Theo cancelou todas as suas reuniões. Sentado em seu escritório, começou a escrever uma carta para Isadora, algo que não fazia desde os tempos de namoro. As palavras fluíam como as ondas que os aproximaram tantos anos atrás. Isa, passei a noite pensando em cada momento em que meu silêncio te machucou.
em cada vez que escolhia o caminho mais fácil em vez do caminho certo, em como permitir que o sucesso profissional começasse a redefinir quem eu sou, esquecendo quem estava ao meu lado quando eu não era nada. No hotel, Isadora finalmente reuniu coragem para ler as mensagens em seu celular. Entre as várias notificações, uma chamou sua atenção. Era de sua antiga orientadora de doutorado. Isadora, aquela vaga de professora titular que conversamos está aberta. Seria uma oportunidade de crescimento profissional incrível. Pense nisso. Mariana, preocupada com a amiga, organizou uma reunião emergencial do grupo de pesquisa. A professora Isadora sempre nos ensinou sobre a força da literatura em dar voz aos silenciados. Hoje ela está vivendo sua própria história de emancipação. O fim da tarde chegou com uma suavidade característica do outono floriano-politano. Isadora havia passado o dia organizando seus pensamentos, alternando entre momentos de determinação e vulnerabilidade. O quarto de hotel, com sua vista para o mar, tornou-se um refúgio onde ela podia, finalmente, ouvir sua própria voz sem interferências. Laura apareceu depois do almoço, trazendo algumas roupas e os livros que Isadora precisaria para as aulas do dia seguinte. Tia, a Helena me ligou. Ela está preocupada, mas também orgulhosa. Disse que você parece a protagonista daqueles livros que vocês sempre leem juntas. Isadora sorriu, pensando em como sua filha conseguia encontrar conexões literárias mesmo nos momentos mais difíceis, um traço que ela própria havia cultivado na menina, contra todas as tentativas de Berenice de transformá-la em uma típica garota da sociedade. O tio Theo também me ligou, continuou Laura hesitante. Ele parece diferente. Passou a manhã toda no escritório, cancelou reuniões, dispensou clientes. A avó está em pânico achando que ele vai perder negócios importantes. No escritório, Theo continuava sua carta, as palavras fluindo com uma honestidade que há muito tempo havia sido sufocada. Quando você me apoiou na decisão de abrir o escritório, não foi apenas apoio financeiro, foi confiança, foi parceria, foi amor verdadeiro. E eu permiti que o sucesso, que só existe graças a você, começasse a nos afastar. Permiti que as expectativas da minha mãe, as mesmas que você me ajudou a superar, voltassem a ditar minhas escolhas. Helena, voltando da escola, decidiu passar na universidade. Encontrou a sala da mãe vazia, mas deixou um bilhete sobre a mesa. Mãe, lembra quando você me explicou sobre a Capitu do Dom Casmurgo? Como às vezes as pessoas não entendem uma mulher forte? Acho que a avó é tipo o Bentinho da nossa história. Te amo. Berenice, depois de ser praticamente expulsa do escritório do filho pela manhã, passou a tarde fazendo ligações, tentando minimizar os danos sociais da noite anterior. Para sua surpresa, encontrou pouco apoio entre suas amigas da sociedade. Berenice, disse sua amiga mais antiga, Carmen, já passou da hora de você entender que os tempos mudaram. Sua nora é uma mulher brilhante, e você está perdendo seu filho por puro orgulho. No hotel, Isadora recebeu uma mensagem de Mariana com o link de um texto que ela havia publicado em seu blog literário. Por que o silêncio não é mais uma opção? Uma análise sobre vozes femininas na literatura e na vida. A dedicatória dizia: para minha amiga Isadora, que hoje encontrou sua voz. Theo, terminando sua carta, percebeu que palavras não seriam suficientes. Pegou as chaves do carro e dirigiu até a Praia Mole, onde tudo havia começado. O local estava quase deserto àquela hora, com apenas alguns surfistas aproveitando as últimas ondas do dia. Sentado na areia, tirou o celular do bolso e ligou para sua irmã, a mãe de Laura. Ana, preciso da sua ajuda. Acho que finalmente entendi o que você tentou me dizer todos esses anos sobre a mamãe. Ana Schmidt, que sempre foi a rebelde da família, havia se mudado para São Paulo anos atrás, parcialmente para escapar do controle sufocante da mãe. Maninho, demorou, mas você chegou lá. A questão é, o que você vai fazer agora? No final da tarde, Isadora decidiu dar uma volta pela beira-mar. O movimento das pessoas praticando exercícios, as famílias passeando, a vida seguindo seu curso normal, tudo parecia diferente agora, como se ela estivesse vendo o mundo através de novos olhos. Seu celular vibrou com uma mensagem de Carolina.
Professora, o evento do mês que vem, consegui mais um espaço na programação. Que tal uma mesa sobre literatura como instrumento de libertação feminina? A senhora e outras escritoras compartilhando suas histórias. Enquanto considerava o convite, Isadora recebeu outra mensagem, desta vez de sua antiga orientadora. O prazo para a vaga de professora titular termina em 2 semanas. Seria uma mudança significativa na sua carreira. Você sempre foi muito maior do que as limitações que te impuseram. O sol começava a se pôr quando Isadora voltou ao hotel. Na recepção, um envelope a aguardava. A carta de Theo entregue em mãos por ele mesmo, embora não tivesse pedido para vê-la. Na última página da carta, abaixo de todas as explicações e pedidos de perdão, havia um post-scriptum que fez seus olhos marejarem. PS. Lembra do nosso primeiro encontro na Praia Mole? Você estava lendo O Amor nos Tempos do Cólera e me disse que, às vezes, é preciso esperar uma vida inteira para entender o verdadeiro significado do amor. Acho que finalmente entendi, Isa. E se você me der uma chance, quero passar o resto da vida demonstrando isso. A manhã seguinte, amanheceu com uma garoa fina sobre Florianópolis, o tipo de dia que parecia espelhar o estado de espírito de seus habitantes. Isadora acordou cedo, a carta de Theo ainda sobre o criado mudo do hotel, suas palavras ecoando em sua mente como o barulho distante das ondas. Helena havia enviado uma mensagem logo cedo. Mãe, hoje tem apresentação do trabalho de literatura, você vem assistir? Era uma pergunta simples, mas carregada de significados. Era a vida normal chamando, lembrando que, independentemente das tempestades emocionais, alguns momentos não podiam ser adiados. No escritório, Theo encontrou sua mesa repleta de contratos e projetos importantes, aguardando sua assinatura. Entre eles, um documento particularmente significativo, a proposta para o maior projeto de sua carreira, um complexo residencial em Jurerê Internacional. Em outros tempos, isso seria motivo de comemoração imediata com sua mãe. Agora, o papel parecia estranhamente insignificante. Sr. Schmidt, sua secretária interrompeu seus pensamentos. Sua mãe está na linha. É a 5ª vez que ela liga esta manhã. Diga que estou em reunião, respondeu ele pela primeira vez em sua vida, escolhendo conscientemente não atender Berenice. Em vez disso, pegou o celular e digitou uma mensagem para Isadora. Você vai à apresentação da Helena hoje? Na universidade, Mariana organizava os preparativos para o Congresso de Literatura Contemporânea, do qual Isadora seria uma das palestrantes principais. Na programação, um novo título havia sido adicionado: Silêncios Quebrados, a literatura como voz da transformação feminina. Você acha que ela vem? Perguntou Lucas, o orientando de mestrado, ajudando a organizar as pastas dos participantes. Conhecendo a Isadora, ela nunca deixaria seus alunos na mão, não importa o que esteja acontecendo em sua vida pessoal, respondeu Mariana, um sorriso confiante no rosto. No hotel, Isadora relia a proposta para a vaga de professora titular. Era uma oportunidade que ela havia sonhado por anos, mas sempre adiara, priorizando a estabilidade familiar e as necessidades de Theo. Agora, as palavras de sua orientadora faziam ainda mais sentido. Você sempre foi muito maior do que as limitações que te impuseram. Laura apareceu no meio da manhã, trazendo café e pão de queijo da padaria preferida da tia. Tia Isa, a avó tentou me convencer a falar com você. Disse que você está sendo precipitada, que está colocando em risco o futuro da família. Isadora sorriu, um sorriso cansado, mas sereno. E o que você respondeu, Laura? Disse que pela primeira vez, alguém na família está pensando no verdadeiro significado de futuro e família, respondeu a sobrinha, seus olhos brilhando com admiração. No colégio de Helena, a sala estava preparada para as apresentações. Sua professora de literatura, uma ex-aluna de Isadora na universidade, sorriu ao ver o título do trabalho da menina: O Poder do Silêncio e da Voz na Literatura Brasileira. Theo decidiu sair mais cedo do escritório. No caminho para o colégio, parou em uma floricultura. A vendedora, uma senhora idosa, o observou escolhendo cuidadosamente um buquê de orquídeas roxas, as preferidas de Isadora. São para pedir perdão?
Perguntou a senhora com a sabedoria dos anos. São para mostrar que finalmente aprendi a ver, respondeu ele, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Berenice passara a manhã fazendo ligações, tentando controlar os danos à imagem da família. Para sua surpresa, encontrou mais apoio a Isadora do que esperava. Sua amiga Carmen foi particularmente direta. Sabe, Berenice, talvez seja a hora de você se perguntar por que suas duas noras, mesmo tão diferentes, acabaram se afastando da família. No hotel, Isadora se preparava para sair. Seu reflexo no espelho mostrava uma mulher diferente daquela que costumava se arrumar para os eventos sociais dos Schmidt. Não havia mais a preocupação em atender às expectativas de Berenice, em parecer adequada aos padrões impostos. Seu celular vibrou com uma mensagem de Ana, a irmã de Theo. Cunhada, só queria dizer que você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Mostrou que é possível quebrar o ciclo sem quebrar a si mesma. Helena aguardava ansiosamente na escola, seu trabalho preparado sobre a mesa, quando viu seus pais entrarem na sala. Separadamente, mas presentes. Isadora com sua postura serena de sempre, Theo carregando as orquídeas roxas com um misto de esperança e arrependimento no olhar. A professora de literatura observou a cena com interesse profissional e pessoal. Ali estava uma família, vivendo sua própria narrativa de transformação, digna dos romances que estudavam em sala. Hoje, começou Helena, sua voz firme diante da turma, vou falar sobre como o silêncio pode ser tanto uma forma de opressão quanto um momento de preparação para encontrar a própria voz. Isadora sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, orgulhosa de como sua filha havia transformado a dor familiar em reflexão e crescimento. Ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa, Theo também parecia emocionado, como se finalmente compreendesse o verdadeiro significado de fortaleza e fragilidade. Após a apresentação de Helena, o corredor do colégio tornou-se palco de um momento delicado. Isadora conversava com a filha, elogiando sua perspicácia e maturidade, quando Theo se aproximou com as orquídeas. São lindas, pai, disse Helena, quebrando o gelo. As preferidas da mãe. Sim, respondeu ele, estendendo o buquê para Isadora. Comprei na mesma floricultura onde costumávamos parar depois dos nossos passeios de domingo. Isadora aceitou as flores, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Você lembrou. Tenho lembrado de muitas coisas nos últimos dias, disse Theo, sua voz carregada de emoção contida. De todos os momentos em que escolhi o caminho errado. De todas as vezes em que permiti que o medo de enfrentar minha mãe fosse maior que meu dever de proteger nossa família. Helena observava a interação dos pais com a mesma atenção que dedicava aos livros que tanto amava. Sabe, pai, ela interveio. Na minha apresentação, falei sobre como às vezes precisamos perder nossa voz para entender seu verdadeiro valor. Isadora sentiu o orgulho crescer em seu peito. Sua filha havia herdado não apenas a sensibilidade literária do Silveira, mas também uma sabedoria que transcendia suas 12 anos. Helena está certa, continuou Theo. E eu perdi muito mais que minha voz. Quase perdi a capacidade de enxergar o que realmente importa. Naquele momento, o celular de Isadora vibrou com uma mensagem de Mariana. O prazo para confirmar sua participação como palestrante principal do Congresso de Literatura terminaria naquele dia. Você vai aceitar? Perguntou Theo, notando a expressão pensativa de Isadora. Sim, ela respondeu com firmeza. Assim como vou me candidatar à vaga de professora titular. São oportunidades que sempre adiei, sempre coloquei em segundo plano. Theo assentiu, um gesto pequeno, mas significativo. Você merece todas essas conquistas, Isa. Na verdade, você merece muito mais do que isso. Helena abraçou a mãe, seus olhos brilhando de admiração. Mãe, posso ir com você ao congresso? Quero ver você falando sobre literatura para todo mundo. Claro que pode, meu amor, respondeu Isadora, beijando o topo da cabeça da filha. Inclusive, acho que seu trabalho de hoje seria uma ótima contribuição para o debate. Theo pigarreou, visivelmente nervoso. Isa, eu cancelei o projeto em Jurerê. Isadora o olhou surpresa. Mas era o maior contrato do escritório.
Era também o projeto que minha mãe mais valorizava, ele explicou. O que a fazia pensar que poderia continuar controlando nossas vidas. Percebi que não posso construir o futuro do escritório destruindo o alicerce da nossa família. Nesse momento, Laura apareceu no corredor, um sorriso hesitante no rosto. Desculpem interromper, mas achei que vocês deveriam saber. A avó está no carro lá fora. Ela veio para a apresentação da Helena, mas não teve coragem de entrar. Helena olhou pela janela do corredor, avistando o carro luxuoso de Berenice estacionado sob uma árvore. Ela parece diferente, comentou. Meio menor. Às vezes precisamos nos sentir menores para crescer de verdade, refletiu Isadora, suas palavras carregando o peso da experiência. Theo segurou a mão de Helena. Filha, o que você acha de irmos até lá? Acho que está na hora de toda a família aprender a usar sua voz da maneira certa. Isadora observou pai e filha se dirigindo ao estacionamento. Através da janela, viu o momento em que Helena abriu a porta do carro de Berenice. Viu quando sua sogra saiu, os olhos vermelhos denunciando um choro contido, e abraçou a neta com uma emoção que nunca havia demonstrado antes. Laura se aproximou de Isadora, entrelaçando seu braço com o da tia. Sabe, tia Isa, acho que a avó finalmente entendeu que existem diferentes maneiras de ser forte. No estacionamento, Berenice agora ouvia Helena contar animadamente sobre sua apresentação, sobre como havia usado conceitos de literatura para entender sua própria família. Theo permanecia ao lado delas, sua postura diferente. Não mais o filho submisso, mas um homem que finalmente encontrava seu próprio equilíbrio entre respeito e autonomia. Isadora sentiu seu celular vibrar novamente. Era um e-mail confirmando sua participação no congresso, com o título de sua palestra em destaque: Vozes Silenciadas, Histórias Reveladas, um estudo sobre transformação e autenticidade na literatura contemporânea. Tia, disse Laura, ainda ao seu lado. Às vezes as melhores histórias são aquelas que estamos vivendo. Isadora sorriu abraçando a sobrinha. No estacionamento, Helena agora gesticulava animadamente, provavelmente explicando para a avó os conceitos literários que havia aprendido com a mãe. Era uma cena que, há poucos dias, pareceria impossível. 3 gerações dos Schmidt começando a aprender uma nova forma de comunicação. Uma semana havia se passado desde a apresentação de Helena. O Congresso de Literatura Contemporânea estava marcado para o dia seguinte, e Isadora finalizava os últimos detalhes de sua palestra em seu escritório na universidade. As paredes, decoradas com cartazes de seus autores favoritos, pareciam testemunhas silenciosas de sua transformação. Professora, Lucas bateu na porta entreaberta. Trouxe aqueles dados sobre representatividade feminina na literatura que você pediu para a palestra. Isadora sorriu, pegando as anotações. Em sua mesa, a carta de aceite para a vaga de professora titular repousava ao lado de um novo buquê de orquídeas roxas. Theo havia feito disso um ritual diário. Cada flor, acompanhada de um bilhete relembrando um momento especial de sua história. Obrigada, Lucas. Como está o desenvolvimento da sua tese? Na verdade, professora, ele hesitou por um momento. Mudei um pouco o foco depois dos últimos acontecimentos. Agora estou pesquisando como a literatura pode ser um instrumento de transformação social e familiar. No escritório de arquitetura, Theo reorganizava sua agenda. O cancelamento do projeto em Jurerê havia causado burburinho no mercado imobiliário, mas, surpreendentemente, atraiu novos clientes. Pessoas que admiraram sua decisão de priorizar valores familiares aos financeiros. Berenice havia aparecido mais cedo naquela manhã, diferente da mulher autoritária de sempre. Filho, ela começou sua voz mais suave. Encontrei algumas fotos antigas, olha só essa. A fotografia mostrava Isadora e Theo no dia do casamento, mas não era a foto oficial. Era um momento espontâneo. Isadora, ainda de vestido de noiva, sentada na areia da Praia Mole, rindo de algo que Theo havia dito. Ao fundo, Berenice observava a cena com uma expressão que ele nunca havia notado antes. Uma mistura de preocupação e esperança. Sabe, filho, continuou Berenice, seus dedos acariciando a foto. Neste dia eu estava apavorada. Achava que ela ia te afastar de mim, que ia destruir todos os planos que eu tinha para você.
Mas olha só, ela foi a única que realmente te ajudou a construir seus próprios sonhos. Helena, que havia ido ao escritório do pai depois da aula, observava a cena com interesse. Vó, isso me lembra uma coisa que a mãe sempre diz nas aulas dela, que às vezes precisamos perder o controle para ganhar algo muito maior. Berenice abraçou a neta, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, perfeitamente maquiado. Sua mãe é uma mulher muito sábia, Helena. Muito mais do que eu jamais permiti me deixar ver. No final da tarde, Laura apareceu no escritório de Isadora na universidade, carregando uma caixa antiga. Tia, olha o que eu achei lá em casa. São todas as cartas que você e o tio Theo trocaram quando começaram a namorar. Isadora pegou a caixa com cuidado, reconhecendo sua própria caligrafia misturada à de Theo. Entre as cartas, encontrou um pedaço de papel amarelado pelo tempo. Era o guardanapo do café onde eles haviam se encontrado pela primeira vez depois daquela manhã na Praia Mole. Naquele dia, ela contou para Laura, seu tio tinha acabado de sair do mar. Estava com o cabelo molhado, carregando a prancha, quando viu que eu estava lendo O Amor nos Tempos do Cólera. Ele parou, citou Gabriel Garcia Marques de Cor e eu soube naquele momento que tinha encontrado alguém especial. E ainda encontrou, disse uma voz da porta. Era Theo carregando mais um buquê de orquídeas. Só que demorei tempo demais para ser digno dessa descoberta. Helena, que havia chegado com o pai, correu para abraçar a mãe. Mãe, você não vai acreditar. A avó pediu para eu ajudar ela a escolher uns livros. Disse que quer entender melhor esse mundo que você tanto ama. Isadora sentiu seu coração se apertar de emoção. Era um gesto pequeno, mas significativo. Berenice Schmidt, a matriarca que sempre desprezou o mundo acadêmico, estava finalmente tentando construir uma ponte. Na verdade, continuou Helena, ela até perguntou se pode vir assistir sua palestra amanhã. Disse que quer aprender a usar a voz dela de um jeito diferente. Theo se aproximou de Isadora, seus olhos revelando uma mistura de amor e arrependimento. Isa, eu sei que ainda temos muito a reconstruir, mas queria que você soubesse. Cancelei também aquela viagem para o exterior no mês que vem. Mas é o evento mais importante do setor, Isadora exclamou surpresa. Era, ele corrigiu suavemente. Agora o evento mais importante é a sua posse como professora titular. E eu não perderia isso por nada neste mundo. Laura, que observava a cena com olhos marejados, pegou seu celular. Olha só, a avó acabou de me mandar mensagem. Ela quer saber se a tia Isa pode recomendar alguns livros para ela começar. Disse que quer começar por autoras mulheres. O sol se punha sobre Florianópolis, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Da janela do escritório de Isadora, era possível ver a ponte Hercílio Luz, símbolo de uma cidade que, como eles, estava sempre em transformação. Família, disse Helena, abraçando os pais. Que tal irmos todos jantar na Praia Mole hoje? Tipo um ensaio para amanhã. Isadora olhou para Theo, que assentiu com um sorriso. Ótima ideia, filha. Inclusive, ele hesitou por um momento. Sua avó perguntou se pode se juntar a nós. O auditório da universidade estava lotado para o Congresso de Literatura Contemporânea. Nas primeiras fileiras, Helena sentava-se entre Theo e Berenice, seus olhos brilhando de expectativa. Laura, ao lado deles, segurava um pequeno buquê de orquídeas roxas, uma tradição que agora toda a família havia abraçado. Mariana subiu ao palco para fazer a apresentação. É com grande orgulho que recebemos hoje nossa próxima palestrante, doutora em literatura brasileira, recém-nomeada professora titular, e uma das vozes mais importantes na discussão sobre literatura e transformação social. Por favor, recebam a professora Isadora Silveira Schmidt. Os aplausos ecoaram pelo auditório enquanto Isadora caminhava até o púlpito. Seu vestido verde esmeralda, o mesmo que havia usado naquela noite do coquetel, agora carregava um significado diferente. Não era mais um ato de rebeldia, mas um símbolo de autenticidade. Literatura, começou ela, sua voz firme e clara, não é apenas um reflexo da sociedade, mas uma ferramenta de transformação. Através das palavras, podemos não apenas contar histórias, mas reescrever nossas próprias narrativas. Na plateia,
Berenice ouvia atentamente, um exemplar de O Amor nos Tempos do Cólera em seu colo, sua primeira incursão no mundo literário que sua nora tanto amava. Suas mãos, sempre tão firmes ao segurar taças de cristal em eventos sociais, agora tremiam levemente ao virar as páginas marcadas por Helena. Theo observava a esposa com um olhar de admiração renovada. Em sua pasta, uma nova planta do escritório de arquitetura mostrava uma mudança significativa. Uma área dedicada a projetos sociais, algo que Isadora sempre havia sugerido e ele, preocupado com lucros, tinha ignorado. Quando falamos sobre vozes silenciadas, continuou Isadora, não falamos apenas sobre aquelas que foram forçadas ao silêncio, mas também sobre aquelas que escolheram se calar. O verdadeiro poder da literatura está em nos mostrar que sempre há tempo para encontrar nossa voz. Helena rabiscava furiosamente em seu caderno, capturando cada palavra da mãe. Ao seu lado, Laura sorria, reconhecendo nas palavras da tia ecos de suas próprias descobertas sobre força e autenticidade. Após a palestra, no pequeno jardim da universidade, a família se reuniu. Berenice se aproximou de Isadora, seus olhos revelando uma vulnerabilidade nunca antes demonstrada. Isadora, começou ela, sua voz trêmula. Suas palavras, sobre vozes silenciadas e escolhas, me fizeram pensar muito. Eu passei tanto tempo tentando controlar a vida dos outros que esqueci de viver a minha própria. Isadora pegou as mãos da sogra entre as suas. Nunca é tarde para começar uma nova história, Berenice. É por isso, continuou a matriarca dos Schmidt, que decidi fazer algumas mudanças. Vou passar uma temporada em São Paulo com Ana. Acho que está na hora de conhecer melhor minha outra nora também. Theo abraçou a mãe, sentindo o peso dos anos de conflitos não resolvidos começar a se dissipar. Mãe, isso é maravilhoso. Helena, que havia se aproximado silenciosamente, entregou algo para a avó. Um caderno novo, com uma dedicatória na primeira página, para a avó começar seu próprio diário literário. Com amor, de sua neta escritora. O sol da tarde iluminava o campus universitário, criando sombras longas entre os prédios históricos. Laura tirou uma foto do momento, Berenice abraçada a Helena, Theo e Isadora de mãos dadas, todos com sorrisos genuínos em seus rostos. Sabe, disse Isadora olhando para sua família reunida, existe uma frase em O Amor nos Tempos do Cólera que diz que a vida não é a que a gente viveu, mas a que a gente recorda e como recorda para contá-la. E como você vai recordar essa história, mãe? Perguntou Helena, seus olhos verdes brilhando de curiosidade. Isadora olhou para Theo, que retribuiu seu olhar com amor e compreensão. Olhou para Berenice, que folheava seu novo diário com interesse genuíno. Olhou para Laura, que havia se tornado muito mais que uma sobrinha, uma aliada, uma amiga. Vou recordar, respondeu ela, como a história de uma família que aprendeu que o amor verdadeiro não está em manter as aparências, mas em ter a coragem de ser autêntico. Que aprendeu que às vezes é preciso que alguém quebre o silêncio para que todos possam encontrar sua voz. O vento suave de Florianópolis carregava o perfume das orquídeas roxas, agora um símbolo não apenas de pedidos de perdão, mas de renovação e esperança. No horizonte, o mar continuava seu movimento eterno, lembrando que assim como as ondas, a vida está em constante transformação. E agora? Perguntou Theo, entrelaçando seus dedos nos de Isadora. Agora, ela sorriu. Começamos um novo capítulo, juntos.